boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite a você que está aí na internet nos assistindo e nos prestigiando mais uma vez. Mais uma vez nós estamos com as segundas conscienciais e iremos abordar, o tema de hoje será os estados de consciência numa breve visão conscienciológica e Gurdjieffiana. Tentaremos fazer um processo de transdisciplinaridade, onde nós pegaremos os conhecimentos do mestre Gurdjieff, como assim é conhecido, e pegaremos os conhecimentos científicos do professor Valdo Vieira, integrando nesses dois estados, na linha mestre, o processo dos estados conscienciais, abordados por ambos em linguagens diferentes, porém muito parecidas. E é isso que nós tentaremos hoje demonstrar e conversar com vocês aqui, como também com você que está aí na internet. Bom, pessoal, vamos nós. Para que nós possamos começar no beabá do processo, nós temos que observar o que tem aqui hoje do que nós falamos sinteticamente. O que temos em comum com a bela adormecida, ou seja, o nosso estado de sono, de dormir. Nossa vida intrafísica solicita-nos diariamente a prática constante da atenção, lucidez, acuidade tanto no soma como nos corpos, energético, psicossomático e mental somático. Bom, para você essas linguagens renovam, tá certo? Então podem parar, podem perguntar que aí nós vamos parar. Nós dividimos o nosso corpo, o nosso veículo de manifestação em 4. Nós não temos somente um corpo físico. Para a nossa teoria, existem 4 veículos de manifestação que hoje já estão comprovados cientificamente. Nós temos o soma, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo de manifestação. Nós temos o corpo energético ou duplo etérico, que é um corpo de energia que a física quântica prova hoje, medindo através do nosso corpo, tá, essa tensão energética que existe em nós. Nós temos um corpo que é o psicossoma, que é o corpo das emoções, é um veículo onde nossas emoções se expressam, e nós temos o corpo mental somático, que é o nosso mental soma, o nosso discernimento, a nossa razão, o nosso raciocínio. Então são 4 veículos de manifestações. Na hora que esses veículos de manifestações se apresentam, nossa consciência, que é algo transcendente a tudo isso, ela pode se manifestar através de cada veículo desse, através da sua expressão. Então, no corpo físico, ele é igual a isso aqui. Ele não sente nada. Ele é um puro carbono a refletir as reações dos outros veículos. Então, quando eu estou emocionado, é meu corpo emocional que se emociona. Numa linguagem figurada, nós dizemos que é o coração que sentiu, que está apaixonado. Mas é esse outro veículo de manifestação que se faz presente. Quando eu estou raciocinando ou estou pensando em alguma coisa, é o meu corpo mental que está fazendo isso. É ele que está pensando, não é o meu corpo físico, muito embora possamos relacionar com o cérebro, é que pensa, a mente é que pensa, e associamos tudo isso no processo de identificação com o nosso veículo físico. Mas para nós, no processo da conscienciologia e através dos aspectos dos quais são estudados, nós sabemos que são 4 veículos de manifestação na qual a consciência se manifesta através deles. No Espiritismo, André Luiz, ele divide isso nas outras obras dele, esses corpos, e acrescenta mais alguns outros. Mas quando ele fala, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ele vai falar do perispírito, então ele junta esses 3 corpos, tá? O duplo, o psicossoma e o mental soma num corpo só. E ele só fala de corpo físico e de perispírito. Isso para que nós possamos compreender o que é que nós queremos dizer a partir daqui, desse momento. Dá para compreender isso? Deu para compreender o que é esse corpo físico, emocional, energético? Pronto, é isso aí. Por isso que eu estou dizendo assim, mental somático, psicossomático, esse tipo de questões. Então somos controlados por todos os estímulos externos, ou seja, animais reagindo, mas nos consideramos racionais. Culturas, tradições, religiões, sistemas nos guiam. Somos cegos e dormidores, belos e belas adormecidos, que sonham, que estão acordados, despertos, lúcidos, para descobrir em que estado de consciência você vive e refletir sobre o mesmo, Então vamos fazer a nossa palestra agora, nesse sentido. Qualquer dúvida, pessoal, pode parar, ficar à vontade e perguntar, questionar normalmente. O nosso tema de hoje é esse, os estados de consciência numa breve visão conscienciológica e Gurdjieffiana. Diga, pode interromper a hora que quiser, fique à vontade. Você disse que o André Luiz ele define, na sua concepção, são 4 corpos, né? Não, André Luiz ele define. Sim, correto. E André Luiz em outros corpos.
Ele coloca mais alguns que não são comprovados cientificamente. Aí para você, ele se choca ou é a mesma Não, coisa? não, veja só, é porque nós buscamos dentro do processo da conscienciologia, como é um aspecto de ciência, nós buscamos o que pode ser comprovado. Tá? Então, o que nós falamos aqui é o que você pode nos perguntar e nós podemos te comprovar. Se fugir desse aspecto, não é que nós vamos dizer que não existe, tá? Mas nós vamos pedir que você experimente, já que todo o nosso processo aqui, dentro do nosso estudo, dentro do Centro de Estudos de Pesquisa Psicobiofísica, é o que nós pedimos. Não acredite em nada do que eu estou lhe falando, tá? Experimente e tenha as suas próprias experiências, tendo sua própria convicção. Então você não tem que acreditar em mim, você não tem que sair daqui, tá certo? Acreditei no que ele falou. Não, você tem que sair daqui determinada aula. Vou pesquisar, vou estudar, vou experimentar. Por quê? Porque nós aqui, primeiro, não aceitamos e não temos nenhum vínculo com nada. Para que possamos ter a liberdade de que, caso amanhã apareça uma nova hipótese dentro dos estudos, nós possamos chegar aqui e dizer, ó pessoal, surgiu uma nova hipótese Y, nós estávamos equivocados quanto àquele pensamento que foi certo só até ontem, a partir de hoje, com essa hipótese, este pensamento mudou, agora é esse outro aqui. Coisa que dentro de um sistema no qual nós vivemos, nós não temos direito a isso. Nossas pesquisas são compradas, nossos médicos são comprados, nossos políticos são comprados. Então, não nos serve isso. Daí nós prezarmos pela nossa liberdade, tá? Tanto de expressão como liberdade realmente de instituição, para que possamos assim falar e discutirmos abertamente o que nós desejamos, por conta disso. Entendeu? Então nós pegamos isso, não há nenhum conflito, não há nenhuma incoerência no que ele diz, é simplesmente uma outra filosofia, da qual as pessoas simplesmente por ser uma questão religiosa acreditam, e nós não queremos que ninguém acredite em nós. Nós queremos que as pessoas, a partir das técnicas mostradas e apresentadas das pesquisas, as pessoas façam os mesmos roteiros e tenham as experiências dela para nos dizer o que foi que aconteceu. Só por conta disso. Então, qual o seu estado de consciência aqui e agora? Vocês podem me dizerem aí, podem tentar analisar como é que você está. Está fechado, está aberto, está numa técnica que a gente chama de tábua rasa de pensamento, ou seja, não, estou aberto, não quero pensar em nada e estou simplesmente para pegar a informação. Que é isso que nós fazemos, nós só passamos a informação. Na realidade, você, a partir do seu experimento, é que você sedimenta o conhecimento. Aqui nós só transmitimos as informações das quais nós pesquisamos. Então, quando nós perguntamos isso, ó, qual o seu estado de consciência aqui e agora, você tem que voltar para si e olhar, o meu corpo físico, como é que ele está? Está tenso? Onde é que ele está tenso? Meu ombro, meu braço, minha perna? Minhas emoções, como é que estão? Eu estou com raiva desse cara, eu não estou com raiva, ele não fala legal, ele fala legal, eu não gostei, não tenho nenhum sentimento nesse sentido, estou lá fora, estou no trabalho ainda, que eu deixei um problema lá, sabe? E minhas emoções estão sendo repercutidas ainda pelo problema que eu estou vivendo no meu trabalho, ou, tá certo, meus pensamentos estão tomando conta de mim, eu estou divagando, estou em casa, tenho um problema para resolver, daqui a pouco vou me encontrar com fulano, daqui a pouco acho que eu vou lá na praia, num restaurante, talvez eu faça um lanche que eu hoje não jantei, e o pensamento está lhe conduzindo. Então, qual é o seu estado de consciência aqui e agora? O que foi que lhe trouxe aqui e agora? Pois é, o que é que ele trouxe aqui e agora? Então, estar consciente de si, que é um estado que nós vamos abordar um pouquinho mais na frente, tá? É você começar a se auto-perceber. É você começar a olhar para o outro, mas também olhar para si, para poder se perceber e se observar de como você está. E aí você passa a compreender dentro desse processo, nessa interação de relação, que você tem vários veículos de manifestação e que vocês têm vários eus. De repente foi um euzinho lá seu que lhe trouxe. Ou seja, a curiosidade, a busca, o interesse. Mas tem outro que chegou agora aqui, que ele não quer você aqui. Aí depois, esse negócio está chato, eu vou me embora, eu não quero ficar, eu vou sair. E quem é que está falando essas coisas para você? Então são estados de consciência dos quais nós vivemos diariamente e que não temos consciência deles. Daí nós abordarmos este momento. E essa palestra até de hoje, ela é uma síntese de tudo que nós trouxemos de janeiro até agora, porque no próximo mês nós vamos tratar de outras abordagens. Então nós falamos de vários estados de consciência aqui. Nós falamos do estado
de sonambulismo, né? Nós falamos de subcérebro abdominal, nós falamos de robotização existencial, nós falamos de inconsciência, nós falamos o processo mesmo da robotização existencial. O que é isso? É você ser comandado pelo sistema. Ou seja, no carnaval as pessoas dizem ria, pula e brinca. Aí você vai rir, pular e brincar. Aí no dia de finado as pessoas dizem chore, que as pessoas estão mortas, você tem que chorar. Aí você vai lá e chora. No Natal as pessoas vão dizer, fique contente porque é uma época fraterna, todo mundo deve se perdoar. As pessoas vão lá, ficam fraternas. E as pessoas nunca observam que são esses sistemas que conduzem ela. São eles que acionam, tipo o nosso controle de televisão lá, mudando os nossos estados de humor, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Nós não observamos essas questões. Quando na realidade, se nós estivéssemos atentos, talvez nós tomássemos outras posturas. Então, geralmente, quando nós nos direcionamos a algum lugar, a algum canto para fazer alguma coisa, é muito importante que nós possamos ter lucidez no nosso estado de consciência, para que possamos tomar essa decisão claramente. Então, é nesses momentos que, muitas vezes, nós achamos, eu queria ir para aquela festa, ou eu queria participar daquele grupo, tal, é tão legal, e quando nós vamos lá, a coisa não é tão legal quanto nós pensamos. Acontece um estado emocional do qual nós não gostamos de estar ali, ou não gostamos de estudar aquilo, e não sabemos o que é. É porque não temos consciência de que esses corpos eles se manifestam com vontades próprias. Nós não identificamos isso porque nós acreditamos pelo paradigma da ciência convencional, ainda newtoniano, cartesiano, de que somos o corpo físico, acabou-se o corpo físico, acabou-se tudo. E não é assim. A realidade não é essa. Ela se apresenta nas suas várias formas para nós, de maneiras diferentes, e nos solicita uma compreensão também diferente dessa vivência de consciência. Dá para compreender até aí alguma coisa, alguma questão? Posso ir adiante? Eu vou bem devagarinho, já que vocês não conhecem, para que a gente possa ir bem, chegar bem nos objetivos. Não quero você, saia daí, quero você. Certo. Então vejam só, eu estava falando agora anteriormente, de nós termos esses estados dos quais nós muitas vezes não temos consciência dele. Para que nós possamos assim aprofundar mais ainda, nós podemos nos analisar nessas três hipóteses aqui. Mentir. Alguém mente aqui? Pois é, Nós mentimos. Sendo que nós vamos usar a mentira aqui na definição de Gurdjieff. O que seria mentira para ele? Seria isso, pensar ou falar de coisas que não conhecemos. Nós fazemos isso? Fazemos isso constantemente. Nós não conhecemos nada das coisas, nós conhecemos tudo muito superficialmente, mas nos atrevemos a querermos sermos doutores da verdade, defendermos a verdade como se ela precisasse de alguma defesa e falamos ardorosamente. Então nós não temos nem consciência da coisa, mas estamos defendendo ela, porque ouvimos alguém dizer alguma coisa muito longe, ou algum dia nós pegamos e lemos uma paginazinha e achamos que tudo está sintetizado ali. É igual uma moeda que você pega, ela tem no mínimo 3 faces se você observar. Ela tem a parte da cara, o outro lado da coroa, tem a borda dela. Então no mínimo ela tem 3. Se você observar, ela pode observá-la por dentro. Então teríamos 4. E nós não observamos ela dessa forma. A mesma coisa é o nosso dia a dia, é o nosso conteúdo, é os conteúdos que nos são apresentados. Nós temos que compreender o que é que estão nos falando. Então as pessoas muitas vezes elas nos falam das coisas como sendo puras verdades na sua defesa própria e na defesa da teoria, sem conhecer nada dela. Isso é muito comum. Vocês querem ver um absurdo de mentira? Por exemplo, vocês escutam muito dizer, sou católico não praticante. Existe isso? Não tem como existir. Porque nunca existiu um nadador não praticante. Vocês já viram isso? Alguém concorreu na Olimpíada sendo nadador não praticante? Você só pode adquirir essa identidade quando você é um atleta que pratica, faz seus esforços e vai lá. Então você realmente pode ser identificado como um nadador. Agora, um nadador que não cai na piscina para aprender a nadar, está difícil. Aí imagina uma pessoa que tem qualquer religião, ou qualquer filosofia, ou qualquer teoria,
da qual ela não segue. É um absurdo, é um atentado ao raciocínio, ao discernimento. Não existe isso. Eu sou católico, mas nunca vou na igreja. Não, mas sou católico. Como? Se você não vai nem no princípio básico da coisa, que é frequentar aquilo que você diz que é, então você não é, meu filho, não pode ser, deixa de ser mentiroso. Mas nós fazemos isso, sabe? Nós nos atrevemos a falar do final do mundo como se soubéssemos o que é o final do mundo. E o maior absurdo é querer falar de Deus, né? Todo mundo se atreve a querer falar. Quando na realidade, como é que você vai conceber uma coisa que você nem concebe? Não tem como. Você é pequeno demais. É você tirar uma gota do oceano e querer pela gota dizer tudo o que tem dentro do oceano. Você não vai conseguir, meu querido. Limite-se ao seu limite. Mas nós temos a mania de fazer isso. E isso somos todos nós mesmos. Se nós analisarmos, quantas vezes nós falamos mentiras porque emitimos pareceres como sendo verdadeiros de coisas que nós não aprofundamos, que nós não experimentamos, que nós não passamos, sabe, que nós não vivemos inúmeras vezes. Imaginar, tá? Nós vamos usar aqui a imaginação como um processo, eu botei aqui devaneio entre aspas, né? Porque é você estar aqui, imaginando, está criando, sem controle, sem nenhum resultado. Quantas vezes nós fazemos isso e nos pegamos dessa forma? Vivendo, imaginando dessa forma. Então, na realidade, você não está imaginando, você está sendo imaginado por algo. Há um controle externo a você que conduz você ao processo imaginativo. Então, você vai assistir um filme, aí o que é que acontece? Você bota lá um filme romântico, um filme de guerra, o que você gostava. E você pega esse filme, senta-se na frente dele para assistir e vai ver. Daqui a pouco você está identificado com o filme, chorando, tendo raiva dos personagens, se arrancando os cabelos. Tem pessoa que arranca os cabelos, que fica doida na frente. Porque não pode ser assim, porque tem que ser assado. Você assistiu o filme? Não, você foi assistido por ele. Esse foi seu comportamento diante do filme. Porque aquela realidade externa a você, da qual você não deveria se identificar nem imaginar em cima dela, ela terminou no processo de sedução, de devaneio, você entrando nela e se deixando levar por aqueles processos. E aí vem N processos internos que fazem com que você vá vivenciá-los dentro desses aspectos e você não tem controle. E assim é nossa vida. Assim é todos os nossos passos. Quantas vezes você tem uma ação diante de alguns estados que as pessoas lhe colocam? Raramente, olhe quando a gente tem. Nós reagimos às coisas. Igual bichinho, igual cachorro, igual qualquer outro animal. A pessoa pisa no pé, a gente dá um grito. A gente não viu se ela é cega, se ela está com algum problema, se nós estávamos num local inapropriado de passagem. Nós não pensamos sobre isso. Nós sentimos a dor e reagimos. O que seria mais lógico para nós, na diferença do animal para nós, era que nós raciocinássemos e observássemos. Poxa, eu estou na porta não é lugar de eu estar, porque é um lugar de passagem. Então eu tenho que me colocar parte da porta, além da porta, para não atrapalhar o trânsito. Essa pessoa, de repente, sei lá, ela não tem uma visão legal, ela realmente é cega, né, e não vê as coisas. E aí acontece fatos, né, hilariantes, porque acontece no nosso dia a dia, como eu já pude presenciar. A pessoa vem, bateu nas costas da outra, e a outra virou-se já para ela, dizendo: você é cego? E realmente a pessoa era cega, era um deficiente visual, né, e realmente o era. Mas somos assim, e não temos consciência desse processo. A mesma coisa é a nossa imaginação. Então a gente fica lá, ela vai, sabe, nos seduz e nós vamos entrando nela. Principalmente quando ela puxa um processo de pensamento nosso. Nós começamos na imaginação e ela aciona um processo de pensar, e aí toda coisa começa a acontecer. E as pequenas coisas do tamanho de uma formiga adquirem tamanhos de elefantes. Porque nós não temos controle sobre elas. Elas acontecem conosco. Então são problemas que, se nós olhássemos para ele, muitas vezes para o problema, e perguntássemos: qual a maior consequência desse problema? Qual a maior causa, qual o maior dano que ele pode me ocasionar? E respondêssemos honestamente: ele pode provocar isso, aquilo outro, os problemas eles se diluiriam em 50%. E aí ficaria a essência do problema para que nós pudéssemos correr atrás e resolver.
Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? Eu estou com um problema, eu vou ali tomar uma, vou beber para esquecer o problema. Você vai ter dois problemas. O problema que você tem anteriormente vai continuar e você vai ter uma baita ressaca. É isso que você vai ganhar. Então essas coisas acontecem porque nós nos deixamos levar dentro desses processos de falta de consciência nossa. E aí, indo mais adiante, nós vamos perguntar, nós temos vontade? O que é que vocês acham? Nós temos vontade? Você acha que nós temos? Será que essa vontade, ela é vontade mesmo? Como você determinaria essa vontade para você? É do duplo etérico. Quem manda é o duplo. Né? Desejo é emocional. Desejo é corpo emocional. É porque ela, na realidade, a vontade ela é uma junção de dois processos, né? Ó, como ela está aqui, ela é o quê? Ó, vontade, nós atribuímos muitas vezes vontade e desejo. Por quê? Nossos desejos, eles começam, e a gente diz que ele é vontade quando ele adquire isso aqui, ó. Isso na linguagem Gurdjieffiana, tá? Ele adquire uma linha definida de ação. Então você tem um desejo, planeja em cima daquele desejo, você diz que essa é uma vontade. Não é. Sabe? É um desejo ainda. Agora tem força e tem uma linha sequencial para você cumprir. Mas é um desejo. Para que nós pudéssemos ter uma vontade, ela tem que vir, tá certo? Da sua impetuosidade do duplo etérico, da sua energia VUM, tá? Dentro dessa característica, e da determinação mental. Tem que estar lá, inseridos os dois componentezinhos. Correto. Ela tem mais esse aspecto dentro. Então é aquela coisa, eu tenho que deixar de fumar. Mas eu não tenho que deixar de fumar, sabe? É porque fulano mandou, porque a sociedade acha feio, porque isso, porque aquilo. Eu tenho que ter discernimento dentro do processo e aí impor sobre esse raciocínio e discernimento a minha vontade. Ou seja, é uma forma decidida de energia onde você vai ter, não só, você vai juntar na realidade os três corpos. Você junta o energético, o emocional e o mental. Você condensa as três forças, canaliza ela num único foco de sentido. É como se você conseguisse dar um tiro de seta bem no alvo. Você junta e canaliza. Por quê? O que é que vai acontecer? No caso do desejo, você começa, eu vou ser um empreendedor, eu vou botar um negócio para mim, esse negócio vai dar certo. Aí daqui a pouco você vai conversar com alguém. Aí alguém diz para você, rapaz, olha, eu já vi tanta gente botar esse negócio aí e não dá certo. Já fechou por conta disso, o outro não deu certo por conta daquilo. Ó, o outro tá cheio de dívida porque botou esse negócio aí, que tu quer colocar. Aí você já olha assim e fala, eu não vou não, esse negócio não é para mim não. Sendo que é outra pessoa que está te dando a informação. Você não tem os fatos concretos para fazer a análise da coisa. Mas alguém por estar lhe dizendo. E automaticamente o teu desejo começa a perder força. Porque não existe um discernimento, não existe uma força a mais dentro do processo da vontade, onde você conjugue essas três forças, discernimento, desejo e realmente ação no processo, com a energia própria que você vai impor. Feito isso, aí você vai ver N aspectos da coisa que a nossa vontade ela não é tão vontade assim. Ela não passa por esse processo de energia, pensamento e execução. Por quê? Outra prova disso é o seguinte, quantas vezes nós pensamos em uma coisa, plim, sentimos outra coisa e fazemos outra coisa totalmente diferente. Isso é muito comum na gente. A gente pensa em fazer uma coisa e eu vou fazer aquilo. Por exemplo, final de ano. Tem um monte de gente que pensa lá, esse ano eu vou me organizar, vou planejar, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, aquilo, outro. O ano vai passando e ela vai, aliás, os dias vão passando e ela vai adiando. Aí ela já não se organizou tão direitinho, já não emagreceu tanto, já abriu mais a boca e ela vai desviando já. E onde é que está a vontade nisso? Isso é uma simples expressão do desejo. Ele é rápido e ele nos tem ao invés de nós termos ele. Então é simplesmente isso, é uma empolgação, sabe? Da mesma forma que as mídias, elas nos vendem todos esses apetrechos eletrônicos que elas têm, dessa forma. Você tem uma televisão em casa, ótima, excelente, última geração. Apareceu uma com um pitoquinho vermelho, um sistema de ligar diferente, e a sociedade diz que aquilo é moda, todo mundo quer comprar.
sabe? Todo mundo vai comprar. É dessa forma que as coisas acontecem. Então nós não temos vontade, nós temos desejo. Agora, o nosso desejo, quando ele acontece de forma repetida, com ação, aí a gente diz, eu tenho uma vontade. Não tem nada, meu filho, você está no desejo. Se você encontrar alguém mais forte que bloqueie o seu caminho, você vai desistir. Então as coisas são feitas dessas formas. E aí, nessas hipóteses que nós estamos levantando, entra justamente os nossos corpos emocional e o nosso corpo mental, que são atributos, aliás, são veículos da nossa consciência, pela qual ela se manifesta, a qual também transcende a todos esses veículos. Porque nossa consciência não é o corpo físico, não é o corpo energético, não é o corpo emocional, nem é o corpo mental. Então nós vamos tentando descobrir, né, o que é isso aí, onde essas coisas estão em nós, e ter consciência daquela perguntinha que eu fiz lá no início, né? Qual o seu estado de consciência aqui e agora? É justamente você estar se analisando sobre todos esses aspectos. E aí existe um grande quê, e uma grande questão dentro disso tudo, que é o quê? Você necessita de combustível. Isso é igual veículo, é igual um carro. Para você sair com um carro de João Pessoa para Recife, no mínimo você precisa ter um tanque cheio para chegar confortavelmente. Se você tem um tanque no limite do seu carro, se ele faz lá 12 km por litro, e você calculou a distância lá e botou só o limite, você não vai estar tão confortável para sair de João Pessoa até Recife, porque pode acontecer 1000 empecilhos. Você pode desviar o caminho porque estão ajeitando a estrada, pode acontecer um acidente, você tem que desviar novamente esse caminho pode, em vez de diminuir, aumentar, né? Em vez de encurtar, ele pode aumentar, e o combustível que você está levando não dá para fazer isso. Então, nesse aspecto, a nossa consciência, ela precisa de um corpo do energético carregado, cheio para ela ser utilizada. Ela precisa de um estado de lucidez para ter esse estado de consciência do qual nós vamos falar daqui a pouco. E ela precisa estar lúcida e ter essa cuidado em cada ato dela. Porque se nós nos perguntarmos agora, olha, hoje pela manhã, 1 hora depois que eu acordei, o que foi que eu fiz? Como foi que eu fiz? Qual era o estado que eu estava? Dificilmente nós vamos nos responder 100%. Dificilmente você vai se responder 100%. Você não vai ter muita noção. Porque você não está lúcido, você está dormindo. O grande problema nosso é esse. Então, por não termos essa lucidez, a nossa consciência não está lúcida no seu processo, nós nos perdemos não só na execução do processo da vida física ou intrafísica aqui, né? Nos nossos objetivos, porque não temos a nossa vontade, porque nos deixamos ser influenciados por todos esses processos que nos levam, segundo a própria conscienciologia, ao nosso estado de subcérebro abdominal. O que é subcérebro abdominal? É aquela pessoa que ela é conduzida pelos sistemas fora, como eu citei já as festas, Carnaval, Natal, São João, e as pessoas se deixam levar, bebida, influência da sociedade, do status, e elas se deixam se influenciar. Ela está vivendo o estado de subcérebro abdominal dela, que é um estado também de robotização do sistema mecânico, da coisa, não, eu quero ser doutor, porque doutor tem status na sociedade. Todo mundo acha que doutor vai ganhar dinheiro, tá? Realmente, 80%, 70% deles ganham. Eu conheço uma maioria também que está desempregado e não ganha dinheiro de jeito nenhum, e tem gente que tem um fiteirinho que ganha mais dinheiro do que ele. Mas o status chama a colocação da pessoa e ela faz com que ela queira aquele processo. Então, na falta da lucidez, todo mundo quer determinados estados sociais, todo mundo cumpre com determinadas regras sociais, e nesse processo nós perdemos e sucumbimos à nossa consciência, vamos enterrando ela. Ela vai perdendo lucidez, porque o sistema vai fazendo com que ela vá perdendo a lucidez dela. E para isso ela tem que ter força de vontade e discernimento para atuar. Como ela se permite e se deixa ser controlada, o menor esforço para nós sempre nos satisfaz, então nós preferimos acreditar que Jesus Cristo salva, nós preferimos acreditar que tal religião salva, e ninguém quer fazer os esforços pessoais de conhecimento, discernimento e planejar a sua evolução. Nos esquecemos que a natureza por si só, ela tem um processo de evolução natural e ela já fez a evolução dela. Hoje, com a consciência e com o discernimento que a própria natureza já nos deu, e a consciência no nosso veículo de manifestação do nosso soma e dos outros corpos,
a partir dela é que ela vai evoluir. Então depende de nós. Todo o estado está pronto, todo momento, em termos de natureza, já está apto ao nosso processo evolutivo consciencial. Mas o homem ainda espera pela natureza para que ela, através da dor e do sofrimento, o leve. Mas você pode ser mais sabido. Você pode pegar, planejar e fazer esse processo. Então tudo isso se chama lucidez. Tudo isso se chama estado de consciência, dos quais eu vou apresentar agora aqui a vocês 4 estados de consciência falado por Gurdjieff. E vamos tentar ver nesse processo onde Gurdjieff e a conscienciologia eles se encontram, para que nós possamos assim compreender um pouquinho melhor todas essas duas teorias que falam parecido, falam de consciência e estão aí sendo postas para as pessoas que buscam adquirir esta consciência, ter essa lucidez e despertar para a vida. Então nós temos o que aqui? Os estados de consciência de Gurdjieff. Ele vai nos colocar que o homem, ele é uma máquina, e que sendo uma máquina, ele vive no seu primeiro estado de consciência, o estado de sono, sono profundo. A conscienciologia fala a mesma coisa. Você não tem, sendo que a conscienciologia, ela vai nos dizer que você não tem lucidez. Você nasceu, restringiu a sua consciência ao veículo de manifestação física e perdeu a sua lucidez. Ao desenvolver-se da sua fase infantil até a sua fase de idoso e aonde você vai dessomar ou morrer, você deve estar recuperando, você deve estar buscando a recuperação desses cões. Gurdjieff vai nos dizer que você vive no estado de sono e que somente através de alguma escola esotérica nasce um quarto homem, que é um quarto tipo de máquina, como ele chama, o ser humano, e é a partir dele que ele pode despertar, entrar nesse estado de consciência de si mesmo. Só as escolas poderiam promover esse homem. São coisas que vocês vão ver parecidas dentro de linguagens diferentes. Por quê? No estado de sono de Gurdjieff, que é o estado que todos nós estamos, eles falam de tudo isso. É o sistema que nos controla. São as coisas que determinam o que nós temos que fazer. É nesse processo, no processo de sono nem isso você faz. Você é levado no automatismo mesmo. Você tem amnésia, que é o que a conscienciologia vai falar. No estado do sono desperto, sim. Aí o sistema já lhe controla, você faz tudo isso. E é o que nós chamamos, dentro da conscienciologia, do subcérebro abdominal, tá? Do qual nós podemos ver, do estado de robotização que nós podemos viver. Então, dentro desse aspecto, é colocado na conscienciologia. Gurdjieff vai nos falar que nós estamos no nosso atual estado, é um estado de sono desperto. Ou seja, nós estamos dormindo, mas acreditamos que estamos acordados. Nós poderíamos trocar esse nomezinho de sono desperto pelo nome de sonambulismo. Vocês conhecem o estado? Obrigado, Vinícius. Vocês conhecem o estado de sonambulismo? Sabe como é que a pessoa reage no estado de sonambulismo? Já viu falar, mas nunca viu. É interessantíssimo se você vê alguém no estado sonambulo. Ele anda de olhos fechados, ele abre, ele faz as ações, volta e você pensa que ele está acordado. Ele está lá dormidão. Está dormindo normalmente. E é isso que Gurdjieff está dizendo aqui para nós. Que nós estamos dormindo. Dormindo por quê? Porque nós deveríamos buscar um estado de consciência acima do que existe e nós não estamos buscando ele, mas acreditamos que o temos. E esse é o grande problema da nossa vida. Porque o homem ele sempre está se atribuindo qualidades que ele não tem. Então nós nos consideramos sábios e não somos. Nós nos consideramos inteligentes e não somos. Nós nos consideramos com a verdade e não a temos. Nós nos consideramos que devemos sermos salvos e não temos nenhuma qualidade para sermos salvos. Nós consideramos que, nós queremos termos poderes, tá? Clarividência, projeção, queremos ter clareaudiência, queremos ir ao extrafísico, até fazer uma exoprojeção, sair do nosso planeta e visitar outro planeta, sem ser nesse corpo físico, sem termos nenhuma capacidade. Mas, no estado de sono desperto, utilizando a imaginação ou a mentira, nós fazemos isso.
E o grande problema é que nós acreditamos nisso. Mas a gente pode ser. Ser o quê? Não sei se a gente acredita que é inteligente, nós acreditamos que somos inteligentes, não somos. Nós acreditamos que podemos, mas a gente não pode ser nada disso. Podemos, mas isso são atributos, né? Como eu disse, são qualidades que nós nos atribuímos sem termos. Mas para nós chegarmos a ela, nós temos que ter ou o estado de lucidez, que a conscienciologia nos fala, ou termos o estado de consciência de si mesmo, no mínimo, para termos tudo isso. A grande questão nossa é essa, porque nós mentimos para nós mesmos. Essa é a grande questão. Por exemplo, eu sou bonzinho, eu sou a melhor pessoa do mundo. Que mentira! Quem é bom? Se a humanidade fosse boa, nós não tínhamos as guerras que nós temos, nós não tínhamos um monte de pedintes passando fome, porque bastava a gente diminuir a nossa gula e dividir o prato que nós temos. Porque se nós observarmos quantos quilos de alimento nós jogamos por dia no lixo, é um absurdo. Alimenta 2 vezes a população da humanidade que tem na Terra. E a ciência não tem vergonha de dizer que vai faltar alimento. Não vai faltar alimento. De forma nenhuma, porque o alimento existe suficiente para alimentar 2 vezes a população que está na Terra. Agora, o que não existe é distribuição desse alimento. O que não existe é consciência para que eu diminua a minha gula, meu vizinho diminua a gula dele, nós não venhamos a jogar o lixo fora e possamos dividir com os outros, né? A expressão da violência nossa no dia a dia, que a gente pede tanto por paz, não sei o que e tudo mais, o problema é que nós não temos paz dentro de nós. Nós não somos pacíficos, nós somos violentos. Nós trazemos em nós as guerras e as revoltas das nossas próprias insatisfações. Nossas reações em relação aos estados emocionais dos outros, quando eles nos falam que nós reagimos, gritamos, berramos, batemos, é nada mais, nada menos do que nosso próprio estado íntimo. Então, dentro desses processos que nós temos e que nós vamos analisando cada um, aí nós vamos ver que nós estamos mentindo para nós. Quando nós dissemos, eu sou pacífico. Pisa no pé, mata alguém da tua família, mata um filho, mata uma mãe, que eu quero ver se você é pacífico. Aí você vai me dizer. Se você não reagir a nada disso, você conscientemente não tiver nenhuma expressão de violência, aí eu digo, você é uma pessoa pacífica. Mas se isso acontecer e você não conseguir se controlar, sair pela rua aí pedindo justiça, gritando que quer justiça, não sei o quê, você só não está matando o outro porque a lei não deixa. Senão você pegava uma arma e ia lá na pena de Italião e matava o outro do mesmo jeito. Então são esses processos. Mas nós dizemos que somos pacíficos, que queremos a paz, sabe? E aqueles que matam é quem são violentos. Não, aqueles que matam eles só estão tendo coragem de fazer o que você não tem, de pegar uma arma e ir lá e matar também, porque a lei lhe castra. E é por isso que as nossas leis, as nossas religiões e tantas outras formas de sistema que nos controlam, que nós chamamos de coleira dos nossos egos, elas nos servem, elas são necessárias. Você só se liberta dessas coleiras à medida que você vai adquirindo essa lucidez, chegando a esse estado de lucidez e de consciência de si mesmo, aí você começa a se libertar. Aí entra o segundo fator, do qual nós também mentimos para nós, entre aspas, essa certa mentira é relativa, essa mentira, que é o estado que nós temos livre-arbítrio. Isso é uma mentira muito grande. Você não tem livre-arbítrio não, meu filho. Você já viu cachorro ter livre-arbítrio? Ele está preso no limite da coleira dele ou do local onde você coloca. A mesma coisa somos nós, sabe? As nossas ações de vidas pretéritas, das nossas ressomas anteriores a essa, do nosso processo, nos limitam e fazem com que nós estejamos presos a esses processos. Os nossos sistemas aqui políticos e de regras que nós temos sociais, eles também nos limitam e fazem com que nós possamos ser essa pessoa maravilhosa que nós somos. Quantas pessoas nós conhecemos que quando ela sai do meio social que ela está, da influência da família que ela está, e vai para outro local, ela é totalmente diferente. Aí você vai lá visitar ela e você olha para ela e faz, mas rapaz, eu não sabia que fulaninha ou que fulaninho era desse jeito. Fulaninho nunca fez isso. Claro, fulaninho tinha medo do pai, da mãe, da família, do que a sociedade que estava perto dele ia dizer, das repercussões que ia ter.
Então fulaninho nunca fazia ou fulaninha nunca fazia isso. Mas na hora que você retira aquela pessoa do contexto social dela, onde ninguém conhece, ela se transforma. A mesma coisa, isso daí é até um ditado popular, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Então faça isso. Dá poder à pessoa para você ver se ela, quem é ela. Porque todo mundo no sofrimento e na dor é santo, é bom, é uma pessoa maravilhosa, sabe? Porque está lascado. Aí a pessoa é maravilhosa. Chega lá, dá dinheiro e poder à pessoa e espera para ver como é que ela vai reagir. Se ela continuar agindo da mesma forma, aí você pode dizer, olha, fulano realmente é uma pessoa boa. Dificilmente isso vai acontecer. Porque em 99,9% dos casos, quando a gente vê que alguém assume um poder, a coisa muda totalmente. Né? Aí a pessoa até complementa com aquele outro ditadozinho, né? Nunca comeu mel quando come se lambuza. Mas não é, porque nós não somos isso. E nós vivemos, infelizmente, fugindo de nós mesmos diariamente, dizendo para nós e querendo nos convencermos de que nós somos muito bons. Porque no contexto social, na realidade, é muito difícil, se você assumir os seus defeitos, se você disser quem você é na realidade, a sociedade lhe aceitar. Sabe? As pessoas vão se reunir, vão te boicotar, vão te excluir. Como você não quer ser excluído, aí você faz o papel do mascarado, bonitinho, para estar inserido dentro do contexto social e ser aceito pelos amiguinhos, pelas amiguinhas, na universidade, no trabalho, na família ou em qualquer outro local. Então você se comporta direitinho. Olha, o modelo é aquele ali para você ser aceito naquele local. Aí você vai lá, bota a máscara, se veste e vai lá. Não é desse jeito? Como são nossas festas? Não é assim não? As pessoas botam até no convite, roupa social. Se você não for, não é aceito, né? Ou traje a rigor. Aí você já sabe que é um traje a rigor, você tem que se vestir dessa forma. Ah, Jota, mas isso é um exemplo muito assim, muito distante, porque isso é uma festa, tem que ser. Não, não tem que ser. O que é mais importante, é a roupa ou é você? O que é que a pessoa quer? É sua aparência ou é você lá com ela, participando de forma alegre, festiva e tudo mais? E aí? Agora, por outro lado, se você de repente resolve fugir desse sistema, você se isola, né? Pode em algum momento ficar isolado de todos. Até você se encontrar com você mesmo, mas e aí? Mas veja só, esse caminho do qual nós nos propomos, né? E que, por exemplo, com ênfase, quando a gente começou, que você estava me perguntando, que ela chegou e fez, por que você não fala disso na quarta-feira? E que eu digo não, porque eu defendo outra teoria, justamente dentro desse aspecto. Você só vai sozinho. Não adianta você querer que os outros vá com você, ninguém vai. Não existe salvação coletiva. Existe um caminho individual que você vai trilhar sozinho. Nós chamamos geralmente que as pessoas, você vai contra a manada anti-evolutiva. Porque são milhões de pessoas num processo anti-evolução. Elas estão marchando contra a evolução. E se você quer evoluir realmente, só vai você. Não pense que vai outras pessoas. Nesse caminho, você vai encontrar um aqui, outro lá, não sei aonde. Difícil às vezes de se comunicar. E quando nós nos encontramos, a alegria é grande. Porque você tem o que conversar com o outro, você tem o que trocar com o outro, sabe? E aquele encontro, ele marca alguns momentos da tua vida durante um certo período. Que seria, vamos dizer assim, um estímulo para você continuar no caminho. Mas você tendo consciência que esse caminho é só. Você nunca vai trilhar ele com seu marido, com seu filho, com sua filha, com um amigo do trabalho, nunca. Ele é só. Por isso, né, que lá na Bíblia Jesus diz, a porta é estreita, a perdição é larga. Então siga a maioria que você estará perdido. Quer ir só, ela é bem estreitinha para você passar. Então são processos dos quais nós temos que tomar consciência para poder trilhar. Tem que ter coragem realmente. E é por isso que você tem que ter lucidez. É por isso que você tem que buscar sair do estado de sono, do qual você não faz nada mesmo, e vive aí na manada anti-evolutiva, fazendo o que o povo manda, o que o sistema manda, e sendo necessário que o sistema lhe controle, porque se ele não lhe controlar, você extermina a humanidade, a verdade é essa, para chegar no estado onde você chega a um estado de consciência de si mesmo, onde você observa para você e reconhece, eu tenho esse animal dentro de mim e eu tenho esse outro animal dentro de mim.
eu tenho que controlar ambos em mim e ser algo além de todos eles, porque eu tenho uma relação com o outro, do qual o outro é minha referência na consciência minha. Então, aí começa a prevalecer outras regras, das quais nós chamamos de ética cósmica ou de cosmoética. Aí você começa a compreender o mecanismo do universo, e você começa a se inserir dentro dele, porque você começa a saber que, na hora que eu roubo ela, independente da quantidade que for, amanhã alguém também me rouba. Na hora que eu ajo duramente com alguém, severamente nas minhas cobranças, seja meu filho, meu marido, seja lá quem for, mas eu estou agindo severamente, eu estou pondo uma energia no meu caminho, da qual essa energia busca aos quais eu também tenho relação, que tem mais, vamos dizer, mais poder do que eu, esse poder entre aspas, né? E eles me oprimam também. O processo é esse, é sintonia. Nós somos energia, nossa consciência é energia, expressa no universo vibrando aí. E é aonde nós vamos nos sintonizando que nós vamos tendo mais ou menos liberdade, que nós vamos tendo mais ou menos lucidez, que nós vamos galgando mais ou menos poderes. Então essas coisas acontecem dessa forma. Por isso tudo aquilo que você impor ao outro lhe será cobrado, porque você está naquela frequência, você está naquela mesma faixa. Está dentro dela? Está cobrando de alguém? Vão lhe cobrar. A frequência é a mesma. Sabe? Está dentro do processo. Então, assim, nós não precisamos desses aspectos e temos, aliás, nós precisamos desses aspectos dos nossos sistemas até o momento em que nós não temos consciência de nós mesmos. No momento em que nós chegamos a termos esta consciência, você começa a se libertar. Porque não é mais a lei, sou eu que sou assim. Sou eu que conquistei essas qualidades, sou eu que adquiri essas qualidades e o meu natural agora é viver dessa forma. Eu não preciso mais de ninguém me dizendo, não passa no sinal vermelho, tem educação com isso, tem educação com aquilo. Eu não preciso mais, por quê? Porque eu já sou educado. Né? Nós observamos ainda em muitos caminhões por aí, né? Minha educação depende da sua. Então você não tem educação, meu filho. Como é que sua educação vai depender da minha? Não há condições de forma nenhuma nesse sentido. Não tem condições de forma nenhuma nesse sentido de que você possa fazer isso. Então não dependa do outro, seja você, sabe? Alguém está querendo tirar sua paz. Se você é pacífico, ninguém vai tirar sua paz. Se você tem tranquilidade, ninguém vai tirar sua tranquilidade, porque ela vai ser contagiada pela sua tranquilidade, ela vai ser contagiada pela sua paz, ela vai ser contagiada pela sua alegria, do mesmo jeito que nós nos contagiamos quando alguém está gripado. Mas nós não aprendemos isso ainda. Aí alguém chega perto da gente, eu estou tão para baixo, estou tão deprimido, estou tão triste, aí a gente vai lá e vai no poço com ele também. Por quê? Porque nós somos influenciáveis energeticamente, porque nós somos influenciáveis emocionalmente, porque nós não somos ainda o que somos. Porque na hora que você é o que você é, meu amigo, chega qualquer um e você é o que é, acabou. Você levanta, o outro vem e o outro fica alegre, contente. Não tem aquelas pessoas que quando você está perto dela, você sente um carisma e você quer estar perto porque ela é muito alegre. É porque ela é aquilo. Então seja você também as qualidades que você realmente é, que você vai conseguir fazer isso com outras pessoas. Mas nós não temos esse estado. E o estado de consciência de si mesmo, ele é bem profundo. Por quê? Porque se diz que na linguagem, na escola Gurdjieffiana, você só acontece no momento em que você está dentro de uma escola. Porque você vai ter que ter consciência de você, ou seja, eu estou aqui falando para vocês, eu tenho que ter consciência de mim, como é que eu estou falando. E quando eu tenho essa consciência, eu tenho que pensar, o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? Como é que está meu corpo? Está tenso, não está tenso? Eu estou relaxado, não estou relaxado? Qual é a sequência lógica que eu estou seguindo? Como é que estão minhas energias? Estão boas? Eu estou transmitindo essa energia para você? Eu não estou transmitindo? Como é que está a minha comunicação? Eu estou conseguindo me fazer comunicar? Essa comunicação, ela está indo carregada de energia, pensamento e sentimento de boas intenções? Como é que essas coisas estão acontecendo? Ao mesmo tempo, olhar para vocês e observar o que é que você está sentindo, o que ela está sentindo, o que ela está sentindo, o que os outros estão sentindo e trazer para mim. Aí eu percebo esse estado. Perceber o ambiente como ele está. E aí é perceber esse ambiente tanto no intrafísico
como com as companhias extrafísicas também, as consciex, que são consciências extrafísicas, ou os espíritos. Né? Perceber, eu estou sendo influenciado por algum? Tem alguém querendo falar alguma coisa por mim? Eu estou falando só do que eu preparei para falar, ou tem alguém me influenciando dentro dessa ideia? Tem alguém próximo que está estimulando algum estado emocional próximo de vocês, que não é vocês mesmos, mas é alguém que está lhe influenciando que você nem sente, nem sabe? Então, todo esse estado, no processo de consciência de si, lhe leva a isso. Dentro da conscienciologia, nós vamos buscar que você alcance o seu estado de ser desperto, no seu estado vibracional, para você estar dentro do estado de consciência de si mesmo. Então, são coisas semelhantes, de escolas diferentes, falando a mesma linguagem. Então, nesse processo, todos nós temos que buscar essa lucidez, que dentro de uma escala ela é altamente variável, ela vai de 0 a 1000, ou seja, o nosso estado de consciência ele não é igual para todos nós, ele varia ao infinito, vai do esforço de cada um e vai dos componentes dos nossos veículos de manifestação. Então nós temos que ter um bom veículo físico, ou seja, eu não posso ter um veículo físico com danos cerebrais para ter esse estado de lucidez. Meu veículo energético, o meu duplo etérico, o meu corpo energético lá, o meu energossoma, ele tem que ser bem abastecido de energia, porque senão meu carro não chega até Recife, ele vai ficar no meio do caminho. Então meu estado de lucidez não vai chegar até onde eu quero, ele vai ficar no meio do caminho, porque eu não tenho energia para ele, para alimentá-lo, para receber as respostas e os retornos dele. Logo, isso também é importante. O meu psicossoma, ou seja, o meu corpo emocional, quais são as melhores emoções que eu tenho? Porque tem que ser as melhores emoções. Não são as emoções negativas. As emoções negativas elas devem ser educadas e não devem ser vividas, porque elas nos causam grandes desgastes energéticos. Então você tem que ter emoções positivas. Está sempre jogando na atividade, na proatividade do positivismo. Essas lhe alimentam e alimentam todo o processo que você quer vivenciar, estimulando e atraindo aquilo que você deseja. Então você tem que ter isso. Minha mente, ela está equipada, preparada, ela é uma mente boa, ela pensa legal, eu tenho conteúdo de raciocínio, eu tenho raciocínios complexos, ou eu só consigo perceber pontos, questões pontuais, eu não consigo fazer a complexidade de uma questão geralmente na análise das coisas, do conteúdo que eu tenho. E aí, por exemplo, você pegando um exemplo, né? Aquele fato lá da boate de Santa Catarina, Santa Clara, né? Pronto, da boate lá que morreram várias pessoas. Ao analisarmos de primeira mão, né, na mídia, nós vamos observar o quê? Está lá o fato ocorrendo, o que foi que aconteceu? Morreu não sei quantos jovens. Beleza. Isso é análise nua e crua do nosso sistema cartesiano científico, que morreu, acabou, foi lá o que aconteceu. Os desgastes e os danos foram lá que aconteceram, foi responsabilidade de A ou de B ou de C, mas o fato aconteceu lá. Beleza. Isso é uma visão simplista nossa do nosso processo. No processo da conscienciologia, você deveria analisar o seguinte. Primeiro, morreram pessoas da intrafisicalidade, consciências, como nós chamamos, consciências intrafísicas. Consciências intrafísicas somos todos nós, tá? Que estamos aqui na vida física. Então morreram aquelas pessoas, beleza. Existia influência extrafísica? Existia consciências extrafísicas, ou seja, espíritos lá que influenciaram aquele processo? Quem estava dessomando, ou seja, morrendo, os jovens que estavam ali, precisavam de socorro? Precisavam, então precisavam de um corpo de bombeiros. Mas também os que já tinham morrido, vamos dizer assim, ou dessomado, que é a nossa linguagem aqui, eles precisavam também de socorro do plano extrafísico. Então tinha que ter consciex lá para poder ajudá-los. Eles somente precisavam de socorro? Não. E as famílias deles também precisavam. Por quê? Elas iriam influenciar eles energeticamente agora. É meu filho que morreu, que não devia ter morrido, que era muito jovem, que tinha um futuro muito lindo, que ia ser tal doutor, que ia ser tal doutora, que ia conseguir isso e aquilo outro. Ou seja, elas começam a agora interferir e a gerar um assédio, como nós chamamos, no espiritismo chamado de obsessão, do físico para o extrafísico. Ou seja, de quem é vivo para quem está, entre aspas, morto do outro lado. Então ela começa a catucar aquela pessoa lá, mandando o pensamento dela. Então as outras consciex que lá estão, que trabalham nesse processo, igual os bombeirinhos daqui, elas têm que ajeitar todas essas situações.
Todas essas situações sofrem a influência na localidade do espaço geográfico onde ela está manifestada. Existe uma causa, existe um motivo para aquilo, existe um acontecimento real dentro daquele fato. Aquilo não aconteceu de graça. Existe uma lei por trás determinando aquele conjunto. Muito embora exista a lei também do acidente. Existe a lei do acidente no cosmos. Tá? E as pessoas acham que não existe, mas existe a lei do acidente. Então alguém pode estar ali de graça e sofrer aquele acidente. Mas, em 90% dos casos, a maioria dos que ali estavam tinha algum vínculo e alguma questão com algum processo de vida passada que fez com que aquele tumulto todo acontecesse. Então, isso é uma visão da qual nós não temos, o nosso sistema científico não nos passa, mas que é a conscienciologia e que dentro de outros estados você tem que observar. E você tem que estar nesse estado de sintonia consigo, observando os fatos, analisando o contexto, tendo um raciocínio complexo de todos esses processos, porque nós temos não só um corpo físico, consequentemente nós não temos somente um plano de existência. Nós temos o plano de existência físico, o plano de existência energético, um plano de existência emocional e um plano de existência mental. Tudo isso integrado, muito embora didaticamente nós possamos dividir, para que fique melhor a nossa compreensão. Isso faz parte do nosso estado de consciência. Isso faz parte do nosso estado de lucidez. Se nós observarmos só essas pontuações que eu fiz aqui, nós sendo bem honestos conosco mesmo, nós vamos observar que nós não temos lucidez nenhuma, não somos conscientes de nós mesmos, tá? E devemos buscar o esforço de sermos. E vamos observar que mesmo buscando esse esforço de sermos, de termos essa lucidez, de buscarmos essa consciência nossa, recuperando o nosso estado de lucidez, é muito difícil, porque no dia a dia nós estaremos sempre nos identificando com a emoção de alguém, nos identificando com um problema e caindo nesse estado de animalismo nosso, do qual nós perdemos o discernimento e o raciocínio, que é o nosso diferencial dos animais. Então, nesse sentido todo, o que nós buscamos hoje, aqui, foi o quê? Foi sintetizar o que nós vimos em 6 meses, buscando com que todos que aqui participam, os que nos escutam pela internet e que nos acompanharam, possam estar atentos a esse passo. O primeiro passo para o seu processo evolutivo consciente é sua lucidez. Todos esses estados acontecem. Essa teoria da conscienciologia do professor Valdo Vieira, em termos, não é uma teoria nova, tá certo? Em vários aspectos é uma teoria codificada, tá? O Gurdjieff aborda a mesma teoria, com outra linguagem, dentro de uma escola fechada, mas que segue alguns parâmetros dos quais nós podemos, por analogia, fazermos uma leitura similar do processo, e que nós resolvemos trazer para ser simplesmente uma linguagem diferente, para que nós pudéssemos compreender tudo que foi falado de forma sintética, não sendo repetitivo, somente. Para que nós possamos, a partir da próxima segunda-feira, darmos encaminhamento e um aprofundamento agora a um segundo aspecto do nosso processo consciencial, dentro do nosso planejamento evolutivo. Então a ideia é justamente essa. Aqui, nós podemos ainda observarmos, e como é que eu posso chegar a essa lucidez? Como é que eu posso chegar a esse estado de consciência? Uma técnica básica, simples, que todos nós deveríamos usar, é estarmos conscientes de nós mesmos. E aí nós deveríamos estar nos perguntando aí durante o dia, estou consciente ou não? Estou consciente ou dormindo? Como é que você está? Você está aqui? Pois é, você está consciente aqui ou não? Pois é. Pois é. Pois é, você esteve aqui durante quantos minutos? Passamos aqui 1 hora juntos. Talvez você não tenha estado os 60 minutos, tenha estado 20, 10, 50, 59, mas não chegou a ficar os 60 minutos, porque você voou numa emoção, voou no pensamento, sabe? O corpo incomodou, você perdeu alguma fala, você complementou o que você ouviu com as suas próprias informações para que isso lhe satisfizesse, tá? Ou para que não lhe satisfizesse. Então, em algumas falas minhas você pode não ter gostado porque você botou um outro aspecto seu, com outra coisa lá, ou gostou porque você completou com aquilo que você queria, isso mesmo, sendo que foi você que fez. A informação ela só foi transmitida. Pois é, ela só foi transmitida, o conteúdo é o mesmo,
Talvez você escutar uma outra pessoa falando desse mesmo conteúdo, você vai gostar muito mais. E ela repita a mesma coisa que eu disse, simplesmente porque você tem uma outra pessoa, tem uma outra percepção, e aí é onde entram as percepções energéticas, emocionais e mentais do processo. Então, isto é ter consciência. E nós deveríamos estarmos sempre nos perguntando, estou consciente ou não, aonde nós estivermos? Em casa, tomando banho, estudando, trabalhando, conversando, namorando ou fazendo qualquer outra coisa. Isso nos daria, sim, um upgrade no nosso processo de lucidez, nos conduzindo a sermos realmente quem nós somos, para que amanhã, quando nos percebêssemos nos outros, na realidade, nós pudéssemos sermos mais compreensíveis, mais lúcidos, mais amorosos, mais respeitadores, menos violentos, mais pacíficos dentro desses aspectos. Eu encerro aqui agora e deixo aberto para vocês aí, quem quiser perguntar, tá? Perguntar o que desejar, de forma que nós, dentro da nossa possibilidade, possamos assim responder a vocês.